Olá, queridos alunos, tudo bem? Eu estou aqui mais uma vez para continuar a nossa explicação de tempos verbais. Na aula passada, então, nós estudamos os tempos simples, assim como os tempos contínuos, o que a gente chama na língua portuguesa de gerúndio, né? Eu ressalto a importância de vocês estarem sabendo muito bem esses tempos antes de nós começarmos o estudo dos tempos perfeitos. Então, se vocês ainda têm alguma dúvida ou ainda têm dificuldade com os tempos simples e os contínuos, recomendo que vocês voltem para o outro vídeo, tá? Revisem, façam as tarefas novamente, enviem. Caso tenham dúvidas, deixem aqui no comentário, mandem lá no grupo do WhatsApp, tá? Que eu vou fazer uma tentativa no sentido de suprir essa dificuldade que vocês estão. Por que que é tão essencial vocês terem em mente de que, ou melhor, qual que é a necessidade de vocês já saberem muito bem os tempos simples contínuos? Porque eles são tempos que a gente tem na língua portuguesa. Ou seja, eles são tempos verbais similares à língua portuguesa que possuem uma estrutura diferente. Aí a gente viu aí no presente que a gente vai ter, no caso da negação e da interrogação, o uso do e do does. Na interrogação você vai mudar a ordem, que não acontece na língua portuguesa. No caso do passado, você vai ter uma lista de verbos irregulares, né? Além do ed, por exemplo, e o uso do did e o did not, assim como na interrogativa a gente vai ter que alterar. Então, assim, vocês já têm uma noção de como vai funcionar a estrutura dos verbos da língua inglesa. Se vocês viram o primeiro vídeo, fizeram as tarefas e não tem muitas dúvidas. É natural a gente ter dúvida, mas o ideal é que a gente já tenha uma ideia boa, né? Porque os tempos perfeitos, assim como o nome, eles não vão ter, como é o exemplo dos tempos simples, um significado exato na língua portuguesa. Então, na realidade, na aula de hoje, a gente vai estar passando um pouco as estruturas e eu vou explicar um pouco melhor do que são esses tempos perfeitos. E no final da aula, eu vou tentar explicar um pouco de voz passiva, tá? Mais para passar por cima, eu vou passar algumas atividades, mas a voz passiva é um momento posterior que a gente vai estar estudando, né? No caso que a gente está dando uma olhada agora, no tempo, no present perfect, no past perfect e no future perfect, qual que é a ideia e a diferenciação dos outros tempos? No caso, se a gente fosse olhar o presente simples, a gente estaria falando aí de um momento específico no presente, né? Que não é um ato, ou seja, num espaço de tempo. No simple past, um momento específico no passado, e o simple future, um momento específico no futuro. Assim como contínuo, por mais que seja um ato contínuo, né? No caso agora, a gente já vai estar estudando tempos que vão estar passando uma fração desse tempo, né? Ou seja, não é um momento específico, é uma fração de tempo. E esses tempos verbais, normalmente, eles vão vir acompanhados de um outro tempo verbal ou uma estrutura composta, tá? Então, geralmente, você vai precisar ter uma frase aí para fazer sentido. Então, qual que é a ideia, se a gente está falando de fração, da gente ter três tempos, no caso do perfeito, né? Digamos assim, nos mais simples do perfeito, que é o present perfect, o past perfect e o future perfect. Qual que é a ideia? A gente mostrar diferentes momentos ou diferentes frações de tempo, certo? No caso, a primeira vai mostrar a relação de um momento específico no passado até um momento no presente, por isso que chama present perfect, certo? E aí eu vou dar um exemplo interessante aqui para a gente já estar tendo uma olhada, depois a gente vai passar para os modelos. Então vamos lá. Since I am 8 years old, I have studied German. Então, since I am 8 years old, I have studied German. Ou I have started studying German. Só que aí a gente já estaria indo pro. Esse daqui seria o Present Perfect Continuous, né? Então, esse daqui é um pouco mais complexo, a gente vai ver depois, mas seria também uma possibilidade. Mas a gente vai ver então só essa primeira. Então, esse tempo verbal que eu tinha colocado aqui, ele vai dar a ideia dessa continuidade. Então, vou colocar de novo. Since I am 8 years. Since I was, no caso, né? Ano passado, since I was 8 years old, I have studied German. Então, desde que eu tenho 8 anos, eu estudo alemão.
Então, no caso aqui, essa frase é bem interessante, né? Porque a gente vai ter um momento no passado. Então, no caso, o momento no passado seria esse daqui, né? Ou seja, I was 8 years old. Então, desde essa época, no passado. I have studied German. Então, presente, né? Então, nesse caso, eu não estou falando que é um ato contínuo, que eu tenho estudado, ou seja, é um estudo contínuo. Eu estou falando que quando eu tinha 8 anos eu comecei a estudar e isso hoje ainda é relevante, certo? Então, since I was 8 years old, então, momento no passado, tempo verbal no passado, sempre tem que ter, ou alguma coisa que indica o passado. E aí o caso do present perfect, né, que vai dar essa ideia de, ou seja, você vai ter um tempo no passado. Since I was 8 years old, no caso was aqui, ele é o passado do verbo to be. E aí eu repito, se vocês tiverem dúvida por que o was é passado, voltem lá para o simple past, tenham uma estudada, tá? Então, desde esse momento aqui até agora, então, ó, esse momento passado. Então, since I was 8 years old. Então, a gente está falando desse momento no passado. E aí agora a gente vai falar que é um ato contínuo até o presente. I have studied German. Então, desde que eu tenho 8 anos de idade, eu estudo, ou eu estudei, alemão. E aí que está a ideia, você não consegue traduzir isso exatamente de uma forma perfeita, porque a gente não vai ter isso na língua portuguesa. Certo? Tudo bem? Muito bom, pessoal. Então agora a gente vai estar dando uma olhada nos outros tempos, em todos os tempos verbais e as estruturas deles. Né? Vamos começar então pelo presente. Vamos lá. Pelo presente, então, o present perfect, a gente vai ter o afirmativo, negativo e interrogativo. No caso do afirmativo, então, é essa estrutura. Então, eu vou falar só a estrutura do present perfect, mas lembre-se que a gente vai ter que ter uma frase composta. Você vai ter I, have, no caso também pode ser has, se for he, she, it. Né? Novamente, se vocês não souberem por que é isso daqui, voltem lá para o simple present, tá? Porque o have, ele adiciona s, porque está na terceira pessoa, e o have é um verbo como se fosse irregular, né? Todos os verbos na terceira pessoa adicionam s, o have vai mudar para has. Então, I have, ou he, she, it has, studied to buy a new house. Então, isso aqui é uma frase legal, né? No caso, a gente vai ter, então, o pronome. O verbo auxiliar have ou has, aí vai depender da pessoa. Se for he, she, it, eu vou ter que usar o has. Study it. Isso daqui não é o passado simples, tá, galera? Isso aqui a gente vai chamar de particípio. Existem duas possibilidades. Se o verbo for regular, a gente vai adicionar ed. Se não, a gente vai olhar nessa lista aqui. A gente vai estar olhando nessa lista aqui. Então vocês podem ver que tem um particípio. Então não é um passado simples. É o particípio que a gente vai estar usando. Que é diferente. Então, ó, to be, was, were, been. Beat, beat, beaten. Become, became, become. Então agora vocês vão estar tendo que estudar essa terceira coluna, certo? Então é essa coluna que vocês vão estar usando lá no caso dos tempos perfeitos. No caso dos perfeitos do present perfect, do past perfect e do future perfect, certo? Então, vocês vão usar essa terceira coluna aqui. Se o verbo for regular, você vai estar usando o ed, no caso do studied. Tá? Então, eu vou usar aqui o exemplo de um verbo irregular. Yesterday, I was kidnapped. Since then, they have beaten. Então, no caso beaten, né, a gente vai ter o beat, perdão, só um segundo, beat. No caso não tem aqui. Né? Não tem aqui, mas beat é bater e beaten seria batido, agredido. Né? Então, ontem eu fui sequestrado e desde então eles têm batido em mim, ou eles bateram em mim. Então o que eu estou falando? Ontem eu fui sequestrado, momento no passado. Desde então eu tenho sido agredido, ou seja, estou mostrando um ato contínuo. Então, a segunda frase, a segunda oração, que também pode ser a primeira, como é o exemplo aqui, ela sempre vai estar mostrando que é um ato desde então contínuo. Eu não sei exatamente quando, mas eu sei que durante esse período isso aconteceu. Não é um momento específico, por exemplo. Não é um momento contínuo, ou seja, quer dizer que eu tenho apanhado
durante esse período. Não. Quer dizer que desde então eu apanho. Não sei quando, mas eu sei que desde aquela época até agora eu apanho, eles batem em mim. Então, o I, então, como é que vai ficar a estrutura? O I have, ou has. O verbo no particípio, lembrando que o particípio é a terceira coluna, se for irregular. Tá? No caso, se não for irregular, vai adicionar o id. Segundo verbo, to buy, complemento. Então aí vai depender do que vocês quiserem fazer. Tá? Negativo. Vai ficar da mesma forma. Então por isso eu vou até copiar. Lembra que eu falei lá no primeiro vídeo que o importante naquele vídeo era vocês aprenderem as fórmulas, né? Ou seja, como que vai funcionar os tempos verbais, porque depois vai ficar de boa. Basicamente isso. Então você só vai adicionar o not. Vocês já sabem que o not vai indicar negação. Né? Então, I have not studied to buy a new house. Quando eu falo I have not studied, o que eu estou indicando? Que eu não tenho estudado. Desde quando? Aqui no caso eu não estou especificando. Eu posso falar, por exemplo, since I failed my exam, aí seria mais completo. Então, desde que eu falhei no meu exame, eu não tenho estudado para comprar uma nova casa. Tá? Então, aí uma possibilidade. Interrogativo. Vamos lá, pessoal. Vamos lembrar como é que é. Vai. Como é que funciona? Isso. Você vai ter que, então, alterar a ordem do verbo e o pronome. Então, se eu vou falar aqui, então se o have e o has ele é o verbo auxiliar, eu vou trocar com o pronome. Então, I have vai virar have I, no caso do has vai ser o she, né? Said to buy a new house. Então, se a gente fosse criar aqui modelos, ou seja, fórmulas, ficaria sujeito mais have ou has mais particípio. Que é o particípio, galera? Terceira coluna aqui, ó. Tá vendo? Terceira coluna. Ou então, se for regular, mais ed. Tá? O particípio, eu vou colocar particípio aqui, vocês já entendem. Se for regular, ed. Se não, terceira coluna lá. To mais o verbo, mais o complemento. Como é que vai ficar essa daqui para negativa? Como é que fica mesmo, pessoal? Qualquer palavrinha que eu tenho que colocar? Isso, not. Eu tenho que colocar o not. Bem. E na interrogativa, como é que vai funcionar? Eu vou ter que trocar alguma coisa de lugar? Isso, então o verbo auxiliar vai ter que trocar de lugar. Muito bem, legal, feito. Então, have, has, mais sujeito, mais particípio com o particípio, né? No caso, o ed ou o verbo irregular, mais o segundo verbo, continuo verbo, mais complemento. Lembrando que então, eu compreendo que vocês, nesses tempos perfeitos, já têm um certo domínio. Então, é sempre interessante a gente fazer frases compostas. Vocês entenderam a ideia que eu dou? Quando eu utilizo o present perfect, eu estou indicando que isso acontece desde um tempo no passado. Eu não sei exatamente quando, mas é um tempo no passado. Se eu falo somente aqui, por exemplo, I have not studied to buy a new house, o que eu estou transmitindo? Que eu não tenho estudado, ou seja, que eu não estudei, ou seja, do momento passado. Eu não tenho estudado para comprar uma nova casa. Eu não sei quanto porque eu não especifico, mas tem um momento no passado. Agora, para a frase ser completa, eu adiciono since I failed my exam, então a gente tem um momento no passado. I have not studied to buy a new house. Tudo bem? Então, como vocês podem ver, isso aqui é um pouco mais complexo. Pessoal, atividade para vocês fazerem aí. Podem mandar nos comentários, mandar no grupo do WhatsApp, ou pessoalmente para mim mesmo, posso fazer a correção. Façam o seguinte. Façam então 5 frases do Present Perfect afirmativo, 5 frases do Present Perfect negativo, 5 frases do Present Perfect interrogativo. Então vamos lá, pessoal. Podem pausar o vídeo agora. Quando vocês terminarem, vocês podem despausar. Muito bom, pessoal. Acredito que então vocês deram conta aí de fazer as atividades, mandaram para mim, mandaram as dúvidas. Né? Se vocês tinham tido dúvidas, vocês tinham mandado um WhatsApp, mandado uma mensagem, um comentário aqui no vídeo. E agora, então, eu compreendo que vocês já tiraram as dúvidas do Present Perfect. Vocês vão mudar agora, vão passar agora para o Future Perfect, certo? Caso vocês ainda estejam com dúvida, o que vocês vão estar fazendo? Manda mensagem, tá? E depois passa para o Future e para o Past,
tá? Que são aí essenciais. Muito bem, pessoal. Tá, então, agora a gente vai passar para o Future Perfect, primeiramente, né? Então, o Future Perfect, pessoal, eu vou falar quando eu tiver a ideia de falar que alguma coisa que acontece no futuro, ela tem uma certa continuidade com alguma coisa que acontece ou num futuro mais próximo ou no presente. Ou seja, é um espaço de tempo, eu não sei exatamente quando, mas vai funcionar assim. Como é que vai ficar essa frase, pessoal? Vamos lá. Como eu acredito que vocês já estão bem entendidos dos tempos simples, e por isso que vocês estão vendo agora os Future Perfect, eu vou perguntar para vocês. Qual que é a partícula que indica futuro? Isso, pessoal. É o will. O will ele vai indicar o que está no futuro. Se isso soou de estranho para você, soou novo, recomendo vocês estarem voltando no vídeo do Simple para vocês entenderem bem, para vocês passarem para o Future Perfect. É essencial vocês terem um bom conhecimento, repito novamente, dos tempos Simple, dos Simple Tenses, para vocês entenderem o Future Perfect e os tempos e os Perfect Tenses, né? Muito bem, pessoal, então vamos lá. Como é que vai ficar a estrutura? Eu só vou adicionar um will naquela estrutura lá que eu já tinha. Então vai ficar I will have. Aí eu vou usar aqui eaten, que é o verbo, no caso o particípio do verbo eat, ele é irregular. Ele não vai adicionar ed, vai virar eaten. Tá? Então, I will have eaten my bread by the time, ou melhor, my bread to create, to, to help you there. Tá, então essa aqui é a estrutura. Então você vai ter aqui o sujeito, você vai ter o will para indicar futuro, você vai ter o have eaten, ou seja, o have mais particípio para indicar que está no particípio. No caso aqui também serve a regra do has, tá? Então se for... no caso não funciona a regra do has, perdão. O caso do will, já que você já tem o verbo aqui, um verbo auxiliar, você não vai colocar she will has, she will have, tá? Então, muito bem. Então aqui já está certo. Então eu vou ter comido um pão para te ajudar. Frase está errada? Não, está certa. Mas o ideal seria a gente adicionar aí uma frase para adicionar sentido na frase. Né? Então, I will have eaten bread to help you there. Então, quando que eu vou ter comido pão? Né? Ou que seja, quando no futuro? É melhor adicionar uma frase para explicar quando no futuro. Então, o ideal seria eu colocar by the time you arrive home. Ou seja, na hora, ou seja, na hora que você chegar em casa, eu terei comido um pão para te ajudar. Para te ajudar lá. Tá? Então, isso aqui é essencial. É importante, é legal você ter, mas não é que você vai tipo, perder todo o sentido se você não tiver. Mas igual eu falei, os tempos perfeitos são um pouco mais complexos, você tem que ser um pouco mais específico, porque aí você já está sendo bem específico na sua fala. E é isso que essas provas do PET, do CAT não, mas o PET também não muito, mas o PET, se você conseguir falar com essa estrutura, é bem positivo, né? O FCI, o CPI, o CAI, eles vão exigir isso daqui, certo? Então, é interessante. Então, a gente tem essa frase, negativo e interrogativo. Então, vamos lá, pessoal. O que a gente vai adicionar para fazer uma frase virar negativo? Not. Muito bem. Se vocês não conseguiram responder ou sou completamente diferente, quem é que eu recomendo vocês? Voltem lá no vídeo do Sempre Simples. E I will not have eaten. Então, I will not have eaten my bread to help you there. No caso aqui, então, a gente só vai estar adicionando not, correto? Né? Então, está indicando a negação, então vai ficar igual, só estou negando. E aí, então, se eu quero criar uma frase interrogativa, como é que funciona, pessoal? Isso, eu vou trocar, então, a posição do verbo modal com o sujeito. Então, will I
E aí eu não vou conseguir dar um espaço aqui, só um segundo, pessoal. Então, consegui dar espaço. By the time you arrive home, will I not... No caso, não precisa do not, né? Will I have eaten my bread to help you there? Então aqui é uma pergunta, né? Então, quando você chegar em casa, eu vou ter comido pão para te ajudar? Então, tudo bem, pessoal? Então, essa frase aqui, ela é um, tipo, digamos assim, ela auxilia o sentido da frase, né? Ou seja, ela vai estar auxiliando aí o futuro, né? Então, isso aqui é essencial. Bom, pessoal, então vamos dar sequência aqui, né? Qual eu estava falando. Essa frase aqui, ela é importante, né? Porque ela vai ajustar e dar um sentido. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, ela não é vital. Ela é muito boa, mas você vai precisar, então, para estar indicando especificamente. Então, vamos criar, então, lembrando que a gente está falando dessa frase, tá? A gente vai estar falando da estrutura sujeito, mais have, mais not, no caso will have, né? Que isso é para todas as pessoas. Will have, mais verbo no particípio, mais o to e o verbo, se for o caso, mais complemento. Lembrando que isso daqui, pessoal, é uma ajuda para vocês, tá? Mas as frases mais complexas não vai ter muito certo. Então, por exemplo, aqui, ó. I have eaten my bread. Então, aqui você já tem um complemento. To help. Aí aqui a gente já vai ter a segunda frase depois do complemento. Entendeu? Então, isso daqui é uma ajuda. Isso aqui vai ser, então, questão do afirmativo. No caso do... quando a gente fala do caso do negativo, o que a gente vai adicionar mesmo, pessoal? Isso, a gente vai estar adicionando o not. Então, you have not, né? Então, you have not. No caso negativo. No caso interrogativo, galera, como é que funciona mesmo? Isso mesmo. A gente vai ter então, no caso, né? Ou seja, o have, o will have. No caso, will, sujeito, mais have. E aí o restante, né? Ou seja, verbo no particípio. Mais. Então, pessoal, o que eu quero que vocês estejam fazendo aí? Eu quero que vocês façam, então, novamente, 5 frases no Future Perfect Affirmative, 5 frases no Future Perfect Negative e 5 frases no Future Perfect Interrogative, certo? Então vamos lá, eu vou dar para vocês, vou pausar o vídeo aqui, pausem o vídeo aí, tá? E façam atividade, me mandem no WhatsApp, me mandem no YouTube, certo? Se vocês tiverem dúvidas, me mandem mensagem, e aí quando vocês terminarem, vocês podem prosseguir o vídeo. Muito bem, pessoal, então eu compreendo se vocês seguiram com o vídeo, vocês já fizeram a atividade, correto? Já tiraram as dúvidas comigo, seja no grupo do WhatsApp, seja no privado, seja aqui pelo YouTube mesmo, certo? E estão prontos para seguir para o passado. Então, se tiverem alguma dúvida dessa parte, para prosseguir, terminem aí o Past Perfect. Tá? Então vamos lá, agora a gente vai estar vendo o Past Perfect, né? E o que ele vai significar aí na frase, vai ser o último do perfect, depois a gente vai estar vendo os contínuos e a voz passiva. Mas muito bem, pessoal. Qual que vai ser a ideia aqui então? O past perfect ele vai dar duas ideias do passado. Então, vamos lá. By the time I was 18, I had read five books. Então, aqui eu dou duas ideias, né? Então, uma ideia no passado, ou seja, essa daqui. E aí depois eu dou uma outra ideia também no passado, um ato contínuo. I had read 5 books. Então, o que eu estou falando aqui, pessoal? Eu estou falando que quando eu tinha, pela época que eu tinha 18 anos, eu já tinha lido, ou eu já li 5 livros. Então eu tinha aqui 18 anos, e um outro momento passado, que no caso eu não explico, né? Mas está aí. Eu li, então nesse espaço de tempo eu li 5 livros, certo? Então essa daí é a ideia do afirmativo. Negativo. Como é que a gente vai adicionar uma frase negativa mesmo, pessoal? Isso, vou ter que adicionar um not. Né? Então, perdão, no caso, eu adicionei o not no espaço errado. Então, no caso, I had not, no caso do perfeito, né?
Então, lembrando que isso daqui, então, pessoal, ele é só um complemento, né? Ou seja, ele é só uma outra frase que ajuda a gente a embasar a primeira. Ou seja, eu estou falando uma coisa, então, aqui no passado, que eu tinha 18 anos, e aí eu estou falando nesse espaço de tempo, ou seja, aqui eu tinha 18 anos. E aí eu quero falar que desse tempo para trás, eu li, né? Ou seja, eu li. Então, quando eu tinha 18 anos, eu já tinha lido, né, 5 livros. Então, é o que eu estou falando. Quando eu tinha 18 anos, que é esse tempo, eu já tinha lido, então aqui, esse espaço de tempo, eu não tinha lido 5 livros. Eu tinha lido, sei lá, 3. Então, como é que vai funcionar no interrogativo, pessoal? Interrogativo, muito fácil, né? Vocês já sabem disso. Eu vou ter que adicionar, no caso, eu vou ter que trocar a ordem, né? Então, by the time I was 18, had I read 5 books? Certo, pessoal? Dúvidas? Não? Então, afirmativo, negativo, interrogativo. Então agora eu vou pedir para vocês aí fazerem 5 frases de cada um. Eu não vou passar a fórmula, porque eu acho que vocês conseguem extrair a fórmula daqui, né? Ou seja, sujeito, had no passado, read, verbo no particípio, lembrando, had read, o read ele é um verbo irregular, ele vai ficar igual, tá? Não é o presente. Então, no caso, se eu venho aqui no R, eu venho read, read, read. Então ele é um verbo irregular, ele fica igual. Mas muito bom, pessoal. Então, façam aí para mim 5 exemplos de cada um. 5 exemplos no afirmativo, 5 exemplos no negativo e 5 exemplos no interrogativo. Então, pausem o vídeo, façam essa atividade. Se tiverem dúvidas, me mandem no WhatsApp. Para prosseguir para os tempos perfeitos contínuos, ou seja, present perfect continuous, eu vou pedir que vocês, então, já tenham com essas dúvidas já bem estabelecidas. Então, pausa aí, depois volta. Bem, pessoal, agora que vocês já tiraram as dúvidas de vocês comigo, né, já estão bem tranquilos com relação a isso, agora a gente vai estar estudando os tempos contínuos. Muito bem, pessoal, então agora a gente vai estar vendo os tempos perfect continuous. Qual que vai ser a ideia, a diferença dos tempos perfect continuous e os tempos perfect, ou seja, só os perfect e os perfect continuous. Os dois vão transmitir a mesma ideia. A diferença é que o perfect continuous ele vai dar uma ideia de continuidade, ou seja, se eu falo I have read 2 books. Estou falando que eu li 2 livros. E se eu falo I have read 2 books, o que eu dá a ideia, pessoal? Isso aí. O tempo perfeito então vai dar a ideia de que desde o momento do passado até agora eu li. Agora, se eu falo I have been reading, que é a ideia do tempo perfeito, eu vou estar falando que eu tenho lido. Então, I've been reading many books since last year. Então, eu tenho lido muitos livros desde o ano passado, ou seja, uma ideia contínua, ou seja, no caso aqui é presente, né? Ou seja, desde o momento do presente até o passado, igual ao tempo perfeito. Então, last year, ano passado, tá ano passado. E agora? I have been reading. Então, quer dizer que continuamente eu tenho lido esses livros. Eu não parei, é um ato contínuo. Diferente do tempo só perfeito que eu estou falando, eu não sei exatamente quando. Estou falando que daqui até aqui isso aconteceu. Então, I have read 2 books. Então, entre aqui e aqui, isso aconteceu. Não sei especificamente quando, mas aconteceu. Aqui eu já estou falando que é um ato contínuo, certo? No caso, pessoal, eu vou deixar então para a gente estudar os tempos perfect continuous para a próxima aula, que eu acho que já vai ser bastante conteúdo do tempo perfeito. Já está aí com 30 minutos de vídeo. Eu vou deixar então para passar para vocês o próximo vídeo. Eu já vou gravar agora, tá? Na próxima aula, então, eu passo para vocês os tempos contínuos, já prontos, certo? Mas então, na próxima aula a gente vê os tempos perfect continuous. Estejam bem estudados, então, o perfect. E apenas passei aqui uma rápida introdução de como é que vai ser a diferença entre o perfect continuous e o perfect, certo? Então é isso aí, pessoal. Se tiverem alguma dúvida, manda aí no grupo do WhatsApp, manda aí no YouTube. Estou à disposição para ajudar vocês. Tudo certo? A gente se vê nos vídeos então na próxima semana. Qualquer coisa, só mandar uma mensagem.